Uma única decisão errada pode mudar o destino de impérios, custar milhões de vidas e redefinir a história da humanidade. Hoje você vai ver os 20 maiores erros que moldaram o nosso mundo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o botão do hype para não perder nada. Qual foi o pior de todos? Comente a sua opinião. 20. O abandono da frota chinesa. No século XV, a dinastia Ming possuía a maior e mais avançada frota naval do planeta, liderada pelo almirante Zheng He. Suas caravelas gigantes dominavam os mares e expandiam a influência chinesa pelo Oceano Índico. No entanto, uma mudança de visão política e o isolacionismo da corte imperial fizeram os governantes tomar uma decisão drástica: queimar toda a frota e proibir a construção de novos navios para o exterior. Essa decisão fatal retirou a China do cenário marítimo global no momento em que a navegação começava a definir os poderes do mundo. A ausência de resistência nos oceanos deixou o caminho completamente livre para a expansão das potências europeias. Se os chineses tivessem mantido sua frota ativa, a colonização global teria um rumo oposto, e a hegemonia do Ocidente talvez nunca tivesse existido como conhecemos hoje. 19. A provocação a Genghis Khan, 1219. O Shah do Império Khwarasmiano cometeu um dos maiores erros diplomáticos da história antiga ao mandar decapitar os embaixadores enviados por Genghis Khan. O líder mongol queria apenas estabelecer rotas comerciais seguras e alianças pacificadoras na região. Ao receber as cabeças de seus emissários, Genghis interpretou o ato como uma ofensa pessoal imperdoável e declarou guerra total ao Império Islâmico. A resposta mongol foi devastadora e implacável. Genghis Khan liderou suas hordas em uma campanha de destruição absoluta, massacrando populações inteiras, queimando cidades históricas e apagando o império do mapa. Essa provocação desnecessária abriu as portas da Ásia Central e do Oriente Médio para o avanço dos mongóis, alterando drasticamente a demografia, a cultura e o mapa político de toda a região por séculos. 18. A Batalha de Midway, 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha Imperial Japonesa tentou atrair a frota americana para uma armadilha decisiva no atol de Midway. Contudo, os criptógrafos dos Estados Unidos já haviam quebrado os códigos navais inimigos e sabiam exatamente o dia e a localização do ataque. Mesmo em vantagem defensiva, o comando japonês hesitou na escolha crítica entre armar os aviões com bombas ou torpedos. Essa indecisão fez com que as pistas dos porta-aviões ficassem cobertas de munição exposta e combustível no momento mais crítico. Caças americanos encontraram os navios totalmente vulneráveis e destruíram 4 porta-aviões japoneses em questão de minutos. Midway virou o jogo no Pacífico, destruindo a espinha dorsal da Marinha do Japão e iniciando a inevitável derrocada do eixo naquela frente. 17. O Massacre de Carras, 53 a.C. O general e homem mais rico de Roma, Marco Licínio Crasso, buscou glória militar ao invadir o Império Parto sem a autorização formal do Senado. Movido pelo ego, ele ignorou os avisos de seus aliados locais e marchou com mais de 40.000 legionários rumo aos desertos abertos da Mesopotâmia. Crasso subestimou completamente o conhecimento de terreno do inimigo e a força da cavalaria dos partos. Os arqueiros montados dos partos cercaram as rígidas formações romanas, chovendo flechas sem parar por dias. As legiões foram aniquiladas e o próprio Crasso foi morto, tendo ouro derretido derramado em sua garganta, segundo a lenda. O desastre enfraqueceu o primeiro triunvirato em Roma, precipitou a guerra civil entre Júlio César e Pompeu e encerrou para sempre a expansão romana rumo ao leste. 16. A derrota da Armada Invencível, 1588. O rei Filipe II da Espanha enviou uma frota colossal de 130 navios com o objetivo de invadir a Inglaterra e derrubar a rainha Elizabeth I. Conhecida como a Armada Invencível, a frota confiava na força bruta e no tamanho de suas embarcações. No entanto, os espanhóis ignoraram a agilidade da marinha inglesa e a total imprevisibilidade das condições meteorológicas do perigoso Canal da Mancha.
Os ingleses usaram navios incendiários para dispersar a frota espanhola, enquanto tempestades violentas destruíram dezenas de embarcações na costa escocesa e irlandesa. Menos da metade dos navios retornou à Espanha. A derrota humilhante encerrou o monopólio espanhol dos mares, deu início à ascensão do Império Britânico como potência naval dominante e mudou o equilíbrio de poder em todo o globo terrestre. 15. O saque da Quarta Cruzada, 1204. A Quarta Cruzada foi convocada com o objetivo inicial de reconquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Contudo, dívidas financeiras com os venezianos e intrigas políticas desviaram o exército cruzado de sua rota original. Em vez de marchar para a Terra Santa, os cavaleiros cristãos cercaram e atacaram Constantinopla, a lendária capital do Império Bizantino e o maior baluarte do cristianismo no Oriente. Por 3 dias, a cidade foi saqueada, queimada e pilhada por quem deveria protegê-la. Tesouros inestimáveis foram destruídos e a população foi massacrada. O ataque fatal enfraqueceu o Império Bizantino de forma irreversível. A desestruturação abriu caminho para a expansão definitiva dos turcos otomanos 2 séculos depois, alterando para sempre a geografia religiosa e política da Europa Oriental. 14. A venda do Alasca pela Rússia, 1867. O czar Alexandre II temia perder a remota região do Alasca para o Império Britânico em um eventual conflito. Acreditando que a terra era apenas um deserto congelado e improdutivo, o governo russo decidiu vender o território aos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares. O valor equivalia a poucos centavos por hectare, em uma transação vista como vantajosa pelos russos na época. O erro de avaliação revelou-se colossal poucos anos depois. O Alasca abrigava reservas gigantescas de ouro, cobre e, principalmente, petróleo e gás natural. Além da riqueza mineral incalculável, a posição geográfica do território provou ser um ponto estratégico vital durante a Guerra Fria, garantindo aos Estados Unidos uma vantagem militar decisiva na fronteira direta com a própria União Soviética. 13. O falso alarme de ataque nuclear, 1983. No auge da Guerra Fria, os sistemas de alarme da União Soviética indicaram o lançamento de 5 mísseis nucleares dos Estados Unidos rumo ao território soviético. O protocolo militar exigia uma retaliação imediata e massiva com todo o arsenal atômico disponível. A decisão final estava nas mãos do oficial Stanislav Petrov, responsável por monitorar o centro de comando de alerta antecipado naquela noite. Petrov manteve a calma e desconfiou do relatório, pois achou ilógico um ataque americano com apenas 5 mísseis. Ele classificou o aviso como alarme falso e desobedeceu o protocolo ao não notificar seus superiores. Uma investigação posterior confirmou que o satélite confundiu o reflexo do Sol nas nuvens com mísseis. Sua intuição evitou uma terceira guerra mundial que teria exterminado a humanidade. 12. O erro de cálculo de Colombo, 1492. Cristóvão Colombo tentou convencer as coroas europeias de que era possível chegar às riquezas da Ásia, navegando rumo ao oeste. Para apoiar sua tese, o navegador usou medições incorretas e reduziu severamente a estimativa da circunferência da Terra. Seus cálculos apontavam que o Japão estava a apenas 4.000 quilômetros da Europa, quando, na verdade, a distância real era quase 4 vezes maior do que ele previa. Se não houvesse um continente desconhecido no meio do caminho, Colombo e sua tripulação teriam morrido de fome no meio do oceano. A colisão acidental com as Américas deu início à era das grandes navegações, ao massacre e subjugação de povos nativos e ao fluxo imenso de riquezas para a Europa. Um erro matemático gritante alterou permanentemente a história humana e a integração dos continentes. 11. A curva errada em Sarajevo, 1914. A visita do arquiduque, Franz Ferdinand, a Sarajevo, já havia sofrido um atentado com bomba pela manhã, o qual falhou. No retorno, o comboio oficial mudou o trajeto para evitar perigos. No entanto, o motorista do arquiduque não foi avisado da mudança de rota e cometeu o erro de virar em uma esquina errada. Ao perceber a falha, o motorista freou o carro para engatar a ré exatamente em frente a uma cafeteria.
Naquela mesma calçada estava Gavrilo Princip, um dos conspiradores do atentado anterior que havia desistido da ação. Ao ver a oportunidade perfeita a poucos metros de distância, Princip sacou a arma e disparou contra o arquiduque e sua esposa. O assassinato ativou o complexo sistema de alianças militares europeias e desencadeou a Primeira Guerra Mundial, que custou a vida de 20 milhões de pessoas. Gostando desse conteúdo? Então considere entrar para o nosso clube de membros. Com ele você garante acesso antecipado aos vídeos, conteúdos exclusivos nos bastidores e ainda ajuda nosso canal a continuar produzindo pesquisas históricas profundas. Clique no botão Seja Membro logo abaixo e fortaleça a nossa comunidade. 10. A invasão da Rússia por Napoleão, 1812. No auge do seu poder, Napoleão Bonaparte reuniu o Grande Exército, uma força lendária de mais de 600 mil homens, para invadir o Império Russo. O imperador francês buscava forçar o czar a manter o bloqueio continental contra a Grã-Bretanha. Convencido de que alcançaria uma vitória rápida em poucas semanas de batalha, Napoleão marchou rapidamente em direção a Moscou sem preparar suprimentos adequados. Os russos adotaram a tática da terra arrasada, destruindo plantações e queimando vilas enquanto recuavam. Quando a neve chegou, o inverno congelante e a fome dizimaram as tropas francesas na retirada. Menos de 100 mil soldados sobreviveram à campanha. A perda catastrófica destruiu a reputação invencível de Napoleão, enfraqueceu seu domínio na Europa e abriu caminho para sua queda definitiva anos mais tarde. 9. O Cavalo de Troia, Grécia Antiga. Após 10 anos de cerco infrutífero contra as impenetráveis muralhas de Troia, os gregos simularam uma retirada e deixaram na praia um gigantesco cavalo de madeira como oferta de paz. Os conselheiros e o rei troiano debateram intensamente sobre a natureza do objeto. Tomados pelo orgulho e ignorando os avisos de sacerdotes, decidiram derrubar parte dos portões da cidade para trazer a estrutura. Dentro do cavalo gigante estavam escondidos os guerreiros gregos mais letais. Durante a noite, enquanto a população comemorava o fim da guerra com bebidas e festas, os soldados saíram do monumento, renderam os guardas e abriram os portões para o exército grego que havia retornado na escuridão. Troia foi totalmente saqueada e queimada, tornando-se o símbolo eterno da ingenuidade fatal. 8. O desastre de Chernobyl, 1986. Durante um teste de segurança de rotina no reator 4 da usina de Chernobyl, os operadores violaram conscientemente diversos protocolos básicos de operação. Para simular uma falta de energia, os engenheiros desativaram os sistemas de emergência e retiraram a maioria das hastes de controle do núcleo. A manobra deixou a reação nuclear instável e fora de controle em uma combinação de falhas humanas e de projeto. O aumento repentino de energia gerou uma explosão de vapor avassaladora que destruiu o teto do reator, expondo o núcleo e espalhando uma nuvem radioativa sobre a Europa. O desastre exigiu a evacuação de cidades inteiras, custou bilhões de dólares e afetou a saúde de milhares de pessoas. A tragédia acelerou a crise política e financeira que levou ao colapso da própria União Soviética. 7. O incêndio da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria era o maior centro de conhecimento do mundo antigo, reunindo milhares de rolos de papiro sobre ciência, filosofia, astronomia e literatura. Contudo, a administração e os governantes cometeram o erro grave de centralizar cópias únicas de obras raras em um só local, sem implementar salvaguardas ou criar acervos de reserva em outras cidades para garantir a preservação. Uma série de incêndios acidentais e conflitos militares destruiu o acervo ao longo dos séculos. A queima da biblioteca apagou descobertas medicinais, históricas e matemáticas que a humanidade demoraria mais de 1 milênio para recuperar. Esse erro de conservação custou um atraso incalculável no desenvolvimento científico e cultural de toda a civilização humana, jogando a Europa na Idade das Trevas. 6. Negligência no Titanic, 1912. Apelidado de inafundável, o Titanic iniciou sua viagem inaugural sob uma aura de excesso de confiança. O capitão Edward Smith manteve a embarcação em alta velocidade, mesmo após receber 6 alertas claros sobre a presença de vastos campos de gelo no Atlântico Norte.
A arrogância da empresa levou ainda a uma redução drástica no número de botes salva-vidas para deixar o convés visualmente mais amplo. Para piorar a situação, os vigias da noite não tinham acesso a binóculos que ficaram trancados por falha da tripulação na partida. Quando o iceberg foi avistado a poucos metros, não havia tempo para desviar. O choque rasgou o casco e o navio afundou em poucas horas. A falta de botes custou a vida de mais de 1.500 pessoas e mudou para sempre as leis de segurança marítima internacionais. 5. O ataque a Pearl Harbor, 1941. O alto comando militar japonês acreditava que um ataque devastador contra a base naval de Pearl Harbor paralisaria a frota americana e forçaria os Estados Unidos a negociar a paz. Ao optar por atacar sem uma declaração formal de guerra, o Japão buscou neutralizar o inimigo de surpresa. O bombardeio causou grandes estragos na base, mas cometeu o erro estratégico de não destruir os tanques de combustível nem os porta-aviões. A decisão de cutucar a onça gerou uma onda de indignação que uniu a opinião pública americana em favor da guerra. Em vez de recuar, os Estados Unidos converteram sua gigante capacidade industrial para a produção militar, enviando recursos ilimitados para as frentes da Europa e do Pacífico. O erro de cálculo estratégico selou o destino do eixo e culminou na destruição total do Império Japonês em 1945. 4. A Porta Destrancada de Constantinopla, 1453. Constantinopla resistiu a dezenas de cercos ao longo dos séculos, graças às suas muralhas triplas lógicas e consideradas inexpugnáveis. Em 1453, o sultão otomano Mehmed II cercou a cidade com canhões gigantescos. Os defensores bizantinos resistiram bravamente por semanas a fio, consertando as brechas na muralha e mantendo os invasores fora dos portões, sob um estresse militar absoluto e exaustivo. Durante o auge do combate, a guarda cometeu a falha inacreditável de deixar uma pequena porta de serviço, a Kerkoporta, destrancada na base da muralha. Tropas otomanas notaram a brecha, invadiram a passagem e hastearam a bandeira inimiga no topo das torres. O pânico tomou conta dos defensores e a cidade caiu. O erro encerrou o Império Bizantino e marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. 3. Operação Barbarossa, 1941. Desrespeitando o pacto de não agressão assinado com a União Soviética, Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. Tomado por ideias de superioridade racial e militar, o comando nazista acreditava que o Exército Vermelho colapsaria em poucos meses. Esse excesso de confiança fez com que os alemães avançassem sem roupas adequadas para o inverno rigoroso, nem linhas de abastecimento. A invasão abriu uma gigantesca segunda frente de batalha que esgotou os recursos e o contingente das tropas alemãs. As batalhas de Moscou e Stalingrado viraram o rumo da guerra e custaram a vida de milhões de soldados. A decisão suicida de atacar a União Soviética dividiu a força militar nazista, sangrou o Terceiro Reich e foi o fator determinante para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. 2. O Tratado de Versalhes, 1919. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras reuniram-se em Versalhes e impuseram condições humilhantes e punições financeiras avassaladoras à Alemanha derrotada. O país perdeu territórios vitais, teve suas forças armadas reduzidas a limites mínimos e foi obrigado a pagar reparações impossíveis. As exigências colapsaram a economia alemã, gerando hiperinflação, miséria e desespero social. O ressentimento coletivo e a sensação de humilhação criaram o terreno perfeito para a ascensão do extremismo político. Adolf Hitler usou o tratado como a principal ferramenta de propaganda para mobilizar a população e tomar o poder. A tentativa das potências de esmagar a Alemanha gerou um ciclo de ódio que desencadeou a Segunda Guerra Mundial apenas 20 anos depois, custando 70 milhões de vidas. 1. O rompimento de Henrique VIII com Roma, 1534. Determinado a anular seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena e obter um herdeiro masculino, o rei Henrique VIII da Inglaterra exigiu a autorização do Papa.
Diante da recusa de Roma, Henrique tomou a decisão drástica de romper completamente com a Igreja Católica. Ele se declarou o chefe supremo da nova Igreja da Inglaterra, confiscando terras e destruindo mosteiros em todo o país. O que parecia ser uma solução pessoal para um dilema dinástico, desencadeou séculos de guerras religiosas sangrentas no continente europeu. A medida dividiu famílias, provocou a execução de milhares de dissidentes e gerou instabilidade política por gerações. Esse ato de vaidade e poder redefiniu a geopolítica britânica, estabeleceu a influência protestante e moldou o império que dominaria o mundo moderno. E para você, qual desses 20 erros foi o mais devastador para a humanidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal ativando as notificações para não perder o nosso próximo conteúdo. Até a próxima!